Voltamos a apresentar o programa Em Foco. Sou Marcelo Regis, estou agora em Peixinho Restaurante, na Avenida Calama, com Buenos Aires. Por quê? Porque o Peixinho Restaurante é a maior oferta de peixes regionais que temos aqui em Rondônia, em pratos deliciosos e também originais. E graças a tudo isso e o apoio cultural, criamos o quadro Destemidos Pioneiros, que homenageia grandes nomes da nossa cultura, da nossa arte. E olha só, nossa convidada hoje especial é uma pessoa que fez história, é uma pessoa que é reconhecida em Porto Velho, Rondônia, no Brasil e no mundo. Eu estou falando de Rita Queiroz. É isso mesmo, nossa grande artista brasileira amazônica está aqui hoje, é a nossa convidada especial. Rita, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Peixinho Restaurante, que você hoje nos conte histórias incríveis da sua vida. E a primeira pergunta é: como começou os seus dotes artísticos? Começou quando? Eu acho que quando eu estudar, eu fui sempre, nasci no Beradão, né? Meu pai era sindicalista na época, e com 8 anos de idade eu vim para esse colégio aqui, né? Aí eu comecei a estudar piano, etc., mas não dava, porque eu pegava de ouvir as freiras, não queria. Uhum. Eu já era também meio diferente dos outros, né? E aí, nessa época não tinha pintura. Já tinha eu não conhecia nem a igreja, para dizer que eu conhecia a igreja, assim, não. Uhum. Então era o colégio mesmo. Uhum. Depois meu pai me botou no colégio de Humaitá, mesma coisa, piano. Uhum. Bem, aí a gente bordava, aprendia com essas coisas todas, menos isso. As horas passaram, mas depois que eu voltei, já foi professora, naquela época a gente não tinha toda essa coisa que tem hoje, né? Então eu desenhava, gostava de desenhar, eu observava muito a mata, né? Porque tanto que eu estou escrevendo agora sobre o toque, porque de repente eu entendi por que eu vim com essas cores diferenciadas que os outros não fazem. Uhum. Porque quando eu era menina, eu adorava botar minha mão na mata. Então eu via uma cor aqui. Eu via aquela cor, eu ficava apaixonado. Uhum. Aí no outro dia eu ia lá atrás da cor, a cor não estava mais. Aí eu digo, meu Deus, por quê? Não é na mata, não é na folha, nem é na árvore. Aí eu descobri que era por causa do sol. Dependendo do sol, a cor vai de um para outro, entendeu? Uhum. Aí eu comecei a ver hoje, depois de grandes estudos, que eu vi que é o toque, né? Uhum. Então o toque é que faz a gente vir para o subconsciente. Que maravilha! Então você fez quantas obras já? Você tem ideia, não? Meu Deus. Uma pergunta difícil, hein? É difícil mesmo, mas olha, já faz muito, eu acho que mais de 1000 fotos. Mais de 1000 quadros, obras espalhadas no mundo inteiro, né? Cada exposição, ela tem no mínimo 40 trabalhos. Uhum. E quantas exposições já fiz? Quase 50 anos de arte. Calixto, é uma destemida pioneira mesmo, né? Com certeza. Isso aqui enriquece muito o nosso Olha, papo. eu por acaso, quando eu comecei aqui, eu saía procurando, quando eu voltei para cá, eu saía procurando o que não existia mais, porque o que estava, quando eu era menina, quem tinha aqui como na rua era olha só, era o Quirino. Não sei se você viu falar no Quirino. Minha mãe falava sempre Quirino. Era o único que tinha na rua, ele fazia barraca dele, pegava e saía por aí, então era o Quirino. Mas não fazia mal a ninguém. Uhum. E aí tinha o Rosquilo, que era o intelectual. lá no Areal. Aí depois do Rosquilo tinha um que eu esqueci o nome, que era do hospital ali de São José. Então eram esses 3 personagens que a gente conhecia, né? E fora as histórias dos grandes homens, como João Barril, outros. E outros tantos. Então isso aí me interessou muito, porque eu estudava no colégio aqui também e tinha as colegas que moravam aqui. Uhum. Né? Aí veio aquelas histórias todas, etc. Então aquilo ficou na minha cabeça, porque eu era beradeira. Uhum. Foi onde eu comecei a ver um mundo diferente. Então aquilo ficou no meu E colocou esse mundo em obras de arte hoje, a Rita Queiroz. E me presenteou com essa obra aqui, Andando pelas Picadas, Arte e Vida, da artista plástica Rita Queiroz. Olha só, muito bacana, com autógrafo e tudo. Rita, eu vou fazer o seguinte, o nosso quadro Destemidos Pioneiros hoje com Rita Queiroz, ele fica por aqui. Mas você pode assistir a hora que você quiser no nosso podcast, que nós temos ido para lá para os estúdios do newsrondonia.com.br. Você entra lá no podcast do Enfoco e a Rita vai passar 1 hora com exclusividade para a gente. Vai ser a mais completa biografia de Rita Queiroz. Muito obrigado, Rita. Obrigado,
Obrigado Calixto também? Não troque de canal, sou Marcelo Regis e após o intervalo comercial eu volto com você.